Hoje no programa De Bem com a Vida, eu convidei o Dr. Renato Françoso para a gente falar sobre intestino. E olha, eu juro que na hora que eu entrei aqui, eu tinha umas perguntas para elaborar, mas a gente começou a bater um papo. Gente, a abrangência é tão grande, porque hoje está muito em pauta dizer que o intestino é o segundo cérebro do ser humano. E foi isso que eu vim conversar com ele. Gente, eu descobri cada coisa. Você que está assistindo a gente, independente se você é homem, se você é mulher, se você tem 30, 15, 80 anos, tenho certeza que nosso bate-papo vai agregar muito aí no seu dia a dia. Então, senta confortável, porque tem muita informação para vocês a partir de agora. Primeiro, eu queria agradecer você ter aceito o nosso convite e dividir um pouquinho toda essa sua cultura, seu aprendizado com o pessoal de casa. Bom, primeiro que é um enorme prazer ter sido convidado por você para fazer parte desse programa e poder dar alguma colaboração para o público que nos assiste, né? O intestino é um chamado órgão de choque muito frequente, né? É para onde, muitas vezes, nós carreamos as grandes dificuldades que nós temos de elaborar os conflitos, as dificuldades emocionais. E aí a gente chama o intestino e diz assim, você vai pagar a conta, né? E por isso que tem inúmeros trabalhos publicados, inclusive na Inglaterra, né? Tem um hospital de referência em Londres, onde a maior causa de consulta aos médicos é a chamada síndrome do cólon irritável, né? O que é essa síndrome do cólon irritável? É uma doença funcional. É como se você pegasse o intestino, abrisse diante da mesa aqui, vai procurar, você não encontra defeito algum. Só que ele funciona mal, né? O indivíduo tem cólicas, tem distensão abdominal, tem diarreias, etc. Por quê? Porque existem situações emocionais e acaba o intestino pagando a conta desses pecados. É isso que eu achei interessante, porque às vezes a gente até tem esses sintomas e acaba não tendo a relação. Por exemplo, você estava falando que mulher é mais comum. A gente viaja, vai para a praia e tem mulher que fica uma semana sem ir ao banheiro. E é emocional, né? Exatamente, porque são situações socioculturais e emocionais, né? Especialmente a mulher que tem maior dificuldade nesse sentido, ela fora do seu habitat, ela prende o intestino. Então, um pouco porque muda a alimentação, mas muito mais porque ela não se sente confortável, né? Ela só consegue ir ao banheiro quando dentro do seu banheiro, naquelas condições em que ela fica num determinado jeito. É assim que ela se sente segura para evacuar. Ela vai para a praia, como você disse, fica uma semana distendida, estufada, mas não consegue. Enfesada é a palavra correta. A palavra enfesada vem disso, né? Ou seja, o indivíduo fica com extremo mau humor porque está enfesado, ou seja, está sem evacuar, né? E a gente tem que entender que isso é um fenômeno que ocorre com todo mundo. Ninguém é mais bonitinho do que o outro, não. Todo mundo vai ao banheiro e tem que ir ao banheiro para poder realmente completar o seu ciclo da alimentação, né? Então, mas isso implica em conceitos socioculturais. Então, a mamãe que ensinou a menina, especialmente a menina, que tem que ir ao banheiro naquelas condições, enfim. Isso vai criando um conceito e as pessoas têm mais dificuldade de entender que é absolutamente biológico você ter que ir ao banheiro com alguma frequência. A propósito disso, não é todo mundo que tem que ir ao banheiro todo dia, 2 vezes ao dia. É isso que eu ia perguntar. Existe uma regra, por exemplo, assim, meu intestino, até vou perguntar o que é um intestino saudável, mas dentro disso, eu ir ao banheiro todo dia, ou 2 vezes, ou 3, tem alguma regra? Tem indivíduos que, para se sentirem bem, precisam fazer cocô 3 vezes por dia. Tem indivíduos que fazem 1 vez por dia, tem indivíduos que fazem cada 2 dias. Né? São os hábitos de cada um. Por isso que a gente chama de hábito intestinal, ou seja, cada um tem o seu hábito. É evidente que seria desejável que nós, pelo menos 1 vez ao dia, tivéssemos evacuação, mas não obrigatoriamente. Depende de como o indivíduo se sente. Se ele se sente bem fazendo cocô
a cada 2 dias, ótimo. O que não pode é ele ter desconforto, ou seja, ele faz cocô uma vez por dia, mas ainda assim, no final do dia, ele está desconfortável, está sentindo peso na barriga, distensão, incômodo. Aí seria desejável que ele fizesse cocô 2 vezes ao dia, pelo menos. Mas, ou seja, é importante que as pessoas saibam que cada uma delas tem seu hábito. E mais ainda, prestar atenção às alterações do hábito intestinal. Se você, por exemplo, faz cocô 1 vez por dia, num determinado tempo, você está lá com 45, 50 anos, começa a mudar esse hábito. Você começa a fazer cocô cada 2, 3 dias. Aí você percebe que mudou a consistência das fezes, mudou a cara das fezes, você começa a ter um pouquinho de sangue ou um catarrinho. Epa, alguma coisa está errada. Eu devo procurar o médico, porque pode estar havendo aí uma doença intestinal mais complicada, mais séria. Antes de entrar nos problemas, vamos começar explicando o que é o intestino saudável. O intestino saudável é aquele em que você, primeiro, se alimenta adequadamente, você come uma grande quantidade de fibras, você toma bastante líquido. Eu costumo dizer sempre para os meus pacientes aqui que o intestino ele é consequência de bons hábitos alimentares. Ou seja, para que o meu intestino funcione bem, eu preciso ingerir muita fibra. Né? Fibras são verduras, frutas, legumes. Isso tem que fazer parte do meu dia a dia, o dia todo. Segundo, tomar bastante líquido. Não adianta eu comer um caminhão de fibra se eu não tomar um caminhão de líquido. Então, as coisas funcionam assim. E mais, eu tenho que ter atividade física. E eu tenho que ir ao banheiro e sentir que eu me senti bem. Eu evacuei, as fezes estão bem formadas, as fezes estão adequadas. Eu me sinto bem. Eu sinto que a minha barriguinha está boa, eu não tenho distensão, não tenho cólica. Não é? É isso que é importante. As pessoas, muitas vezes, assim, não ingerem uma quantidade enorme de massas, doces, não ingerem fibras e querem que o intestino funcione. Não, não vai funcionar. Né? Além de que, existem as características genéticas que são dadas pelo tamanho do intestino, pelas microvelocidades, pela capacidade de secreção e absorção de líquidos. E isso é próprio de cada um. Então, não dá para que as pessoas entendam assim, eu tenho que fazer cocô como minha mãe faz, como meu irmão faz, como meu vizinho faz. Não, cada um realmente tem seu hábito e essa sensação de bem-estar. Agora, cortando de novo. Por favor. Hoje está super na moda falar em probiótico, né? Todo mundo pode? Então, não é o produto que é ruim ou bom. Depende do uso que eu faço, né? A diferença entre o remédio e o veneno, na maioria das vezes, é a dose, né? Todo mundo pode? Não, nem todo mundo precisa. Quem é que precisa? Em algumas condições, quando eu não tenho um intestino que me dá uma sensação de bem-estar, né? Ou porque eu tenho diarreias, ou porque eu tenho o intestino preso. Então, o importante é a gente conseguir compreender a grande importância, primeiro, da alimentação, da hidratação e da atividade física. A gente acha, muitas vezes, que o intestino não tem nada a ver com a atividade física. Tem tudo a ver com a atividade física. Quanto mais sedentário, mais dificuldade eu vou ter do funcionamento adequado do meu intestino. Né? O que a gente tem que compreender? Né? Que a capacidade de absorção de líquidos está relacionada com a quantidade de fibras que eu tenho dentro do intestino. Né? E daí vem a sensação de distensão abdominal, de cólica, de flatulência. Que hoje em dia é comum, né, as pessoas reclamarem disso, pelo menos no meu ciclo de amizade. Mas veja, o que as pessoas fazem? As pessoas se alimentam rapidamente, grande parte fora de casa, vai nos fast foods, vai na comidinha rápida, não é? Comem rápido, tomam uma quantidade insuficiente de líquido, vão para o escritório, se sentam e não fazem atividade física. É evidente que isso vai trazer
problemas intestinais, né? Então, a gente tem que focar nisso. E cada um é diferente um do outro. Bom, vamos falar um pouco de doença. A palavra câncer também aumentou muito, né? Então, à medida que a população vive mais, é evidente que as doenças vão aparecendo, algumas doenças vão aparecendo com muito mais frequência, com muito mais prevalência, né? Porque a população está envelhecendo mais. Então, as pessoas dizem assim, hoje tem muito mais câncer do que tinha antes. É claro que tem, porque as pessoas estão vivendo muito mais. Antes, elas morriam com 40, 50 anos, né? Hoje, o indivíduo com 90 anos, ele continua em atividade plena. 80 e tantos anos, você está vendo um indivíduo ter uma vida muito intensa. É evidente que isso acaba impactando na maior incidência de câncer. E o câncer do intestino é o câncer mais frequente do aparelho digestivo, né? O câncer de cólon e o câncer de reto. Então, qual que é o cuidado que as pessoas têm que ter, né? Acima dos 50 anos, pelo menos, fazer uma vez uma colonoscopia, né? Acima dos 50 anos. Se aparecem os pólipos, que são pequenos crescimentos dentro do intestino, né? Pequenos, entre aspas, verruguinhas dentro do intestino, tem que ser retirado, tem que ser feito o exame, né? Existe uma porção de sinais que o intestino vai dando até que seja feito o diagnóstico de câncer. Por isso que a gente precisa estar atento a essas modificações. Como eu disse, eu tenho um determinado jeito de funcionar, de repente muda, né? Eu vou ao médico. Tem que parar com essa história de que eu tenho sangramento, deve ser hemorroida, eu vou na farmácia, compro uma pomadinha. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque muitas vezes por trás de um pequeno sangramento não é hemorroida, é um câncer de reto, né? E se eu vejo isso numa fase bem inicial, tem cura. Eu tenho pacientes que há mais de 25, 30 anos foram operados e até hoje estão vivos aí e tinham câncer de intestino, mas com diagnóstico precoce. Sempre, né, doutor? Sempre. Isso vale para todos os tipos de câncer, né? O câncer das mulheres agora, finalzinho de outubro, o outubro rosa, né? Que é o câncer. Agora é o novembro, que é o de próstata. De próstata, não é? Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? E hoje, convenhamos, a grande maioria da população tem acesso a médicos, ou através da rede pública, que nós temos postos de saúde espalhados por tudo que é lugar. Todos os bairros, né? Todos os bairros. Tem dificuldades na saúde pública? Tá cheio de dificuldade, mas não é tão difícil acessar. Segundo, nós temos a grande parte da população, 140 mil pessoas, pelo menos aqui na cidade, só da Unimed, né, tem acesso a médicos, mais os outros planos de saúde. Enfim, tem que ir ao médico, é lá que você vai buscar as informações para você poder fazer um diagnóstico precoce e com uma enorme possibilidade de cura. Olha que maravilha. Outro problema de verão, quando a gente pensa em verão, criançada, a gente pensa em diarreia por alimentação. Essa época do ano é mais comum, né? Então, aí quando chega o verão, a coisa fica bem mais difícil. Porque as pessoas... O consultório lota. Então, as pessoas vão à praia, as pessoas vão à piscina, as pessoas saem mais de casa, se alimentam mais em bares, restaurantes, etc. Uma das coisas que a gente chama atenção, e isso existe uma porção de trabalhos a respeito, muitos restaurantes, por questões econômicas, desligam os refrigeradores à noite. E aí as comidas, as maioneses, os presuntos, os peixes que estão armazenados acabam deteriorando, acabam tendo algum grau de contaminação. E no dia seguinte você vai no restaurante japonês e come o peixe cru. E esse peixe cru está contaminado. E com isso você vai ter uma bruta de uma diarreia infecciosa, bacteriana, que precisa de cuidado. Aí a gente corre para a farmácia, compra um remédio para dor, o outro para refazer a flora intestinal. Isso está certo? Então, esse é um grande problema, né? Nem todas as diarreias são iguais. Existem aquelas diarreias extremamente graves, né, que podem, inclusive, levar à morte, né? E existem aquelas diarreias que passam em 24, 36 horas sem nenhuma grande
complicação. Quais são os critérios, né? Primeiro, tem que lembrar que os extremos são sempre os piores, tanto as crianças até 2 anos de idade e as pessoas de mais idade são as populações mais suscetíveis a complicações severas, né? As populações do meio, elas são mais resistentes, elas têm maior capacidade imunológica de se defender. E mania de ir na farmácia e comprar qualquer coisa. Então, quando usar antibiótico, cabe ao médico decidir, baseado em critérios clínicos, hidratação, febre, toxemia, sinais de infecção bacteriana ou viral, né? Então, tem que ir ao médico, tem que parar com essa história de eu vou na farmácia e me automedico. Este é o grande risco que a gente corre, porque aí, muitas vezes, uma doença que poderia ser controlada em 12, 24 horas, acaba se arrastando por muitos dias, inclusive de internação hospitalar, né? Alguma coisa que pudesse ser resolvida em nível ambulatorial acaba obrigando a uma internação com graves consequências. Então, há necessidade de que a gente avalie muito bem o estado nutricional, o estado prévio de saúde, as condições clínicas do indivíduo, antes de que sejam medicadas de forma até caseiras, né? Irresponsável, né? Irresponsável. Olha quanta informação bacana, né? Então, a gente tem que tirar proveito de tudo que o doutor Renato falou para a gente tem que tomar cuidado com o que leva à boca, a gente tem que ter a qualidade de vida, atividade física, fibras, muita água, enfim, a gente tem que se cuidar, porque não é brincadeira, não. É como ele falou, uma simples, né, diarreia por ou um peixe cru ou algum alimento que você coloca na boca pode ser fatal. E eu falo a gente porque eu também estou nessa, a gente acaba se automedicando. E isso aí não pode continuar. Isso eu estou aprendendo com o decorrer do programa, que a gente tem que sempre buscar, né, os médicos especialistas para estar orientando a gente da melhor forma. Olha, eu gostaria de agradecer. Eu sei que tem muitas outras dúvidas, mas a gente vai, com certeza, voltar aqui. Vocês que estão assistindo a gente, querem enviar suas perguntas para o De Bem com a Vida Piracicaba através das redes sociais, a gente vai receber com carinho e no próximo programa a gente tira as suas dúvidas aqui com o doutor Renato. Muito obrigada pela atenção, a gente esclareceu muitas dúvidas, eu agradeço de coração. Eu que agradeço a grande oportunidade de falar com o teu público, né? Eu acho que a função do médico é muito isso, né? É uma função pedagógica, é de transmitir conhecimentos e estarei sempre à disposição. Espero poder ter saneado algumas dúvidas que... Com certeza. Tá bem? Muito obrigada. E vocês, até semana que vem com mais um tema muito bacana e fiquem de bem com a vida sempre.